Oi, oi, bom dia, bom dia. Gabriela aqui, apareceu novamente, fazendo uma... Resolvi fazer uma live hoje, não avisei ninguém, né? Confesso que fui desafiada e hoje eu até coloquei para despertar mais cedo e acordei antes do despertador, fiz o meu ritual e confesso que quase que eu desisti de vir aqui. Mas eu tinha feito esse compromisso comigo mesmo e dei muitas desculpas antes de abrir a câmera, antes até de escrever o que eu ia falar aqui, mas eu resolvi vir. O meu chamado foi mais alto, mais forte e espero que quem vai assistir essa live seja impactada de alguma forma. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a profissão não define quem você é. Você não é o seu trabalho. Quantas vezes você confundiu com quem você é com o que você faz? Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Muitas pessoas, quando você vai conhecer a primeira vez, né? Oi, bom dia, Terezinha, tudo bem? Seja bem-vinda. Que você vai conhecer a primeira vez, ela fala, qual é o seu nome? E geralmente a pessoa pergunta o que você faz, né? E a gente acaba falando, né, a profissão que você tem, com que você trabalha. E a gente muitas vezes acaba se definindo por ser essa pessoa. Eu quero contar até uma história que é uma parábola que tem na Bíblia, né? Que uma vez um filho pede pro pai, fala, pai, eu quero ir embora, eu quero a minha herança para ir embora. E o pai dá a herança pro filho, né? E o filho vai embora e aproveita os prazeres, enfim. E chega um momento que o dinheiro acaba. E ele não conseguia nada para trabalhar e ele se viu um momento com vontade de comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele já estava passando, enfim, as necessidades. E aí ele lembrou que na casa do seu pai os empregados tinham uma comida muito boa para comer e ele estava desejando a comida dos porcos. E então ele resolveu de voltar para casa. E quando ele começa de voltar para casa, né, quando ele vai voltar para casa, o pai dele vê ele chegando e já pede pros empregados ir arrumando, e enfim, fica muito feliz de receber ele de volta. E o que essa história ela tem várias analogias, várias interpretações que a gente pode tirar daqui, né? Mas uma é que ele fala assim, quando volta para casa, fala, pai, não precisa mais me tratar como filho, me trata como um dos seus empregados. Mas o pai imediatamente manda trocar as roupas que ele estava e coloca uma veste bonita, coloca um anel no dedo dele, pra quê? Pra ele lembrar de quem ele é. E pede pra então arrumar, pra fazer uma festa, pra comemorar isso. E quantas vezes que às vezes a gente esqueceu ou abandonou, né? Quem nos
nos importa que a gente vem aqui e a gente tem um significado por trás, né, da nossa vida. E essa história eu sempre ouvia na igreja e eu ficava me perguntando, como assim? Então, o que acontece? Esse filho, ele estava tendo uma imagem dele, sobre ele, de escassez. Ele pediu a herança para ir embora, viu que não era aquilo e ele precisou voltar e reconheceu aquilo. Só que por que acabou? Porque ele não sentiu que ele era filho do Criador, que ele poderia ter tudo. E ao mesmo tempo o filho que estava lá fala: nossa, pai, eu sempre fiquei aqui com você e você nunca fez uma festa assim pra mim. Outro filho com problema também do quê? De uma mentalidade de escassez, de uma mentalidade de inferioridade. Porque o pai fala: filho, tudo que é meu é seu. Então, quantas vezes a gente vive uma dualidade de quem realmente nós somos e esquecemos de quem nós somos realmente. E às vezes a gente se esconde atrás de um emprego, de um relacionamento ou de uma vida que nós não gostaríamos de viver e que acaba que a gente vive essa vida por quê? Para satisfazer as vontades das outras pessoas. Porque, nossa, se eu fizer isso, o que vão falar de mim? Ah, se eu fizer aquilo, o que vão falar de mim? E muitas vezes a pessoa ela nem tá preocupada no que a outra pessoa, né? Que a gente às vezes fica preocupado pensando, o que vão falar de mim? A outra pessoa quer só saber dela. Cada um quer saber de si próprio, né? E às vezes a gente fica nos e si e acaba que não faz. E uma das coisas era até hoje. Eu fiquei me dando desculpas pra vir aqui abrir a câmera e falar. Mas meu coração falou mais alto e falou assim, não, vai lá e faz isso, né? Abre isso. Então, eu entendi ontem que essa parábola ela tem muito a ver, né? Com qual a mentalidade que nós estamos tendo. Porque muitas vezes a gente vive uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de escravidão. O que é os escravos, né? Os escravos foram abolidos, mas até hoje a gente vive, muitas pessoas vivem essa escravidão. Essa escravidão está na nossa mente, na imagem que nós formamos sobre nós, né? E o que é um escravo? Você trabalha para sobreviver, você trabalha para comer o pão daquele dia. E o Filho de Deus, o que é o Filho? Quando você se vê, você tem a abundância, você tem a prosperidade, você tem isso na sua vida porque o reino dos céus faz parte de você. E isso tem muito a ver com o que a gente pensa sobre nós, com o que a gente sente sobre nós, que acaba criando uma imagem. E essa imagem, eu falo que a gente tem 3 tipos de imagem. Uma imagem virtual, uma imagem de perfeição e uma imagem real. E a gente vai criando essas imagens na nossa cabeça, só que essa imagem, que às vezes ela é uma imagem virtual, ela acaba se tornando a nossa imagem real. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui pra vocês, né? O que essa história dessa parábola tem a ver com a nossa vida de hoje? Que muitas vezes a gente vai viver essa vida que você tá satisfeita como você vive a vida de hoje? Você tá satisfeita com o que você trabalha hoje? Você tá satisfeita como você acorda, levanta na segunda-feira, né? Hoje, segunda-feira, para ir trabalhar? Bom dia! A Jami entrou aqui, Neide, bom dia, sejam bem-vindas. Você tá satisfeita com isso? O que eu poderia fazer de diferente para melhorar a minha vida, né?
Então, muitas vezes a gente não tem essa coragem de dar esse primeiro passo. Por quê? Porque nós se enxergamos como um escravo, de vez se enxergar como uma filha do Criador. Então, eu sou a filha do Altíssimo. E eu vou falar para vocês uma coisa aqui. Eu, nesses últimos anos, eu venho estudando muita coisa. E eu falo que tem uma coisa que não pode faltar nunca. E que eu achava que às vezes que eu até tinha, eu entendia. Só que como a gente tem crenças em nossa cabeça, que a gente vai formando desde a nossa infância, isso acaba o quê? Até paralisando, até eu tenho que pensar aqui que eu tava falando. Mas, assim, o que acontece? Uma das coisas que você nunca pode esquecer é do seu coração, que tem um Deus aqui dentro que bate. Porque você pode, às vezes, perder tudo, né? Como aconteceu ali no Rio Grande do Sul, que tem muitas pessoas que perderam tudo, né? Mas quando você tem aquela chama do seu coração, aquilo que você sabe que Deus nunca vai te abandonar, você consegue reconstruir tudo o que você perdeu, né? Se você perdeu, por exemplo, que nem lá aconteceu, ou para você se reestabelecer novamente ou viver uma vida que você gostaria de viver. Então, muitas vezes eu vivi essa dualidade, né? Então, eu entendi uma coisa sobre o universo, que o universo hoje é regido por leis, mas a minha crença do que eu acreditava ou que foi imposto para mim quando eu era criança, não era aquilo. E ficava uma incongruência entre o que eu acreditava, mas o que eu tinha guardado, vamos dizer, na minha mente. Porque o que acontece? A gente, com o passar do tempo, a gente tem duas mentes, né? Que é a mente consciente e a subconsciente. E o que é? A mente consciente é o nosso racional e a subconsciente é o nosso emocional, né? Só que a nossa mente consciente, ela vai recebendo comandos. Como assim, Gabriela? Imagine um barco. Imaginou esse barco? Esse barco bem grande, né? Um navio, vamos dizer assim. E ele tem um capitão. Imaginou? Esse capitão é que vai dar as coordenadas para a direção que esse navio precisa ir, certo? Então ele vai ver lá e vai analisar e vai falar, vai dar o comando lá para casa das máquinas, vamos trabalhar e vamos ir para tal sentido, né? Trabalham, coloca mais coisa aí. O quem tá lá na casa de máquinas, ele não sabe para onde ele tá indo, ele só recebe comandos do capitão. E essa analogia, o que ela quer dizer com a nossa mente? O capitão é a nossa mente consciente. E as pessoas que estão lá mexendo, né, na casa de comandos, vamos dizer assim, né, do navio, eles só estão obedecendo. Essa é a nossa mente inconsciente. E a gente vai tendo essas crenças, né, de quem a gente é, que vai formando com o passar da nossa vida. E querendo ou não, nós estamos inseridos numa sociedade que eles não querem que nós saibamos quem nós somos. Por quê? Porque se a gente souber do nosso poder, a gente se torna imparável. Só que aí entra vários fatores, né? Que querem nos controlar, desde a religião. Acontece que pode ter tanto lado negativo quanto positivo, né? Mas eu falo que você não deve ficar sem uma religião, mas ir de acordo com o que você acredita, né? Que se você não está satisfeita com aquilo, você pode ir em outro lugar para ver se encaixa com o que você está aprendendo ou o que você sente no seu coração que é aquilo.
Mas muitas vezes a gente é guiado por isso, pela política, enfim, por coisas externas a nós. E a gente acaba deixando que isso influencia diretamente na nossa vida. E a gente acaba esquecendo de quem nós somos. E às vezes a gente acaba se definindo, que a nossa profissão nos define, com o que a gente faz nos define, com a maneira que a gente está na nossa conta bancária nos define. E não é uma verdade isso. O que te define é que você, eu, você, cada um de nós somos filhas de Deus. E que o que nós acreditarmos pode se tornar possível. Só que o grande problema é que a gente muitas vezes acha que a gente não é capaz de ser isso tudo, né? E a gente acaba duvidando de nós mesmos. E o que acontece? As coisas só acontecem quando nós temos certeza de que aquilo vai acontecer. Tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo. Então, quando a gente tem algo que a gente quer, mas tem, sabe aquele negócio que você queria muito alguma coisa, mas você tem muito medo que o contrário acontece? Já aconteceu isso com vocês? Você queria uma coisa, mas na verdade tu tinha um sentimento de fundo, um medo ali que você não queria que outra coisa acontecesse e aquilo aconteceu? Já aconteceu aí com você? Escreve aqui sim ou não, ou faz um joinha pra mim saber se isso já aconteceu. Por que isso acontece? Porque nós acabamos emanando, sentindo aquilo mais forte. E acaba que acontece aquilo que a gente não queria que acontecesse. Por quê? Porque o que mais ferra hoje, nesses últimos tempos que eu vim estudando, é o que a gente pensa. Às vezes a gente pensa demais sobre as coisas, ou fica com a nossa... E nós temos duas vozinhas dentro de nós, tá? Uma vozinha que fala muito bem sobre nós, mas que quase a gente não ouve. E uma vozinha negativa, que tá toda hora te esculhambando e falando coisas ruins sobre você. E quem você às vezes dá mais atenção? Para qual dessas duas vozinhas? Me responde aqui, para mim saber se vocês estão aqui me entendendo. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? E a gente fica dando a voz pra essa vozinha negativa. E a gente não ouve essa voz boa. Ou às vezes a gente nem escuta essa voz, porque tá tão tampado ali, a gente tá tão atarefada, tão preocupada com as coisas que a gente precisa fazer. E a gente só ouve essa vozinha ruim, que nem eu falei hoje de manhã, eu tava aqui. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas aí a minha vozinha positiva, ela falou maior. Ah, você já acordou cedo, você acordou antes do teu despertador, então vai que você tem essa missão pra fazer hoje. E eu falei, então eu vou. Mas eu fui persistente, viu? Eu pensei muito se eu vinha ou não aqui. Ah, sim, estou aprendendo agora que eu tenho esse poder. Isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem um poder oculto dentro de nós, né? E muitas vezes a gente não usa esse poder ao nosso favor. E o que daí vai acontecendo? A gente cria uma vida que a gente sente um vazio. A gente se sente insuficiente. Nós mulheres, a gente sempre tá atarefada, né? A gente sempre acha uma coisa pra fazer. Não é verdade? Vocês concordam aqui comigo?
A gente parece que não pode ficar sem fazer alguma coisa. Se você vê já alguma coisa desorganizada em casa, tu já vai arrumando, já vai às vezes falando, por que vocês não me ajudam a fazer isso ou aquilo? Você não pode ficar parada. Você tem esse sentimento não, que você sente em você, né? Que Deus me livre se você ficar parada. Você tem que sempre estar na ativa fazendo alguma coisa, porque parada você não pode ficar. E além disso, a gente às vezes vai acumulando o quê? Raiva, né? Essa raiva fica ali e a gente vai guardando. E vai guardando, né? Vai recebendo os negócios e não fala e vai guardando isso pra dentro de você. E o que acontece com essa raiva? A gente vai criando as doenças. Por quê? Porque a gente não coloca isso pra fora, né? Então eu falo que toda doença, ela tem uma base emocional, né? Então, toda doença tem um significado emocional por trás. Por que eu tô assim? Porque para nós, nós, em essência, para Deus, nós somos saudáveis. E a doença, nós mesmos que acabamos criando sobre nós, né? Por alguma resistência, por alguma coisa, por alguma crença, pelo que a gente acredita. Mas isso, enfim, né? Eu vou divagando aqui falando um monte de coisa. Mas eu quero perguntar pra você e pra você, a partir de hoje, pensar quem você é. A tua profissão não te define quem você é. Eu vou falar por mim, muito tempo eu vivi achando que a profissão me definia. E quando eu deixei de atender, de ser dentista, eu falei, me veio um vazio dentro de mim. Eu falei, quem eu sou realmente? E muitas vezes, se você não sabe quem você é, o mundo vai dizer quem você deve ser. E aí, qualquer coisa serve. Ou você deixa as outras pessoas dizerem o que você deve fazer. Por autossugestão. E quando ainda é uma pessoa muito importante ou que faz parte da família, pior ainda. Aí você fica com aquela vozinha lá na tua mente pensando aquilo. Por mais que você acredite que aquilo que ela falou que não é verdade, mas é uma autossugestão que a pessoa colocou em você. Então, cuidado com isso. Se a pessoa que às vezes está próxima de você e ela não deixa você ser quem você é, se distancia dessas pessoas. Fuja, vai longe. Se a pessoa não deixa ser quem você quer ser, em sua essência, o que você acredita, fuja dessa pessoa. Por que eu falo isso? Porque eu já vivi isso na pele. Eu já fui uma marionete, apesar de nós sermos e termos o livre-arbítrio, de ser induzida por outras pessoas pelo meio externo, de deixar de falar o quem você é ou quem você deixa de ser. Então, muitas vezes eu ouvi pessoas falando, e eu sei que às vezes não é por malícia, né? Mas você deixou de ser dentista, você era tão boa dentista. Alguns eu até aceitava, porque já tinha atendido. Mas chegavam pessoas que eu nunca tinha atendido como dentista e vinham e me falava isso. E isso me corroía por dentro, porque eu falava, eu tava com uma crise da minha imagem. Quem eu sou agora se eu não sou mais dentista? Se eu não tô mais atuando aquilo? Mas eu sou boa no que eu faço. Então, esses dias a minha irmã até me ligou e falou assim, nossa, eu precisei ir no dentista e tal. E por que você não volta a ser dentista? Tu era muito boa dentista. Eu falei, pois é. Tudo que eu faço, eu sou uma excelente profissional, fui uma excelente dentista. Hoje
eu ajudo outras mulheres a cuidar da pele delas de um jeito diferente do convencional. Aí eu até falei pra ela, veja a tua pele como que tá agora. Você não tinha uma cara cheia de manchas que tu vivia no sol quando era jovem, fazendo bronzeamento artificial, e agora como que tá as suas manchas? Você tem ainda? Ah, é verdade. Então, gente, começa a querer o que você quer, a expor o que você tem vontade. Não deixa as outras pessoas vir falar ou definir quem você é. Você se define e lembra que você tem uma chama aqui dentro, que a gente tem um poder, e quando a gente acredita nisso, que a gente tem algo maior, que é Deus, aonde que nós estamos aqui, né? Tem gente que não acredita em Deus, em Jesus, eu acredito. Então, eu falo que quando a gente tem Deus no nosso coração, a gente vive uma vida mais leve. A gente começa a saber quem nós realmente somos. A gente começa porque a gente está inserida nesse meio, muitas vezes eles não querem que a gente saiba quem nós somos. Eles querem nos tratar como escravos. Para quê? Para ter controle sobre nós. Mas nós não precisamos disso. Nós temos o nosso livre-arbítrio, então vamos usar disso. A gente é livre. Para quê? Para expressar quem nós somos, para expressar o que eu tenho vontade, para viver uma vida feliz, para aproveitar a nossa vida. Se sujar de vida. O que é aproveitar a vida? Ir lá comer um prato gostoso, ir num restaurante, às vezes, que você nunca se deu o luxo de ir, ou que você gosta de ir. É você ir viajar, é você aproveitar, né? Porque muitos vêm e falam que não, que a gente veio aqui para sofrer, e não é. A gente veio aqui para viver, a gente veio aqui para aproveitar, a gente veio aqui para ser feliz, para se sujar do que é bom. Então, tem até uma história que eu vi uma vez do mentor falando que muitas vezes a gente não sabe pedir o que a gente quer. E ele até um dia falou assim, Deus veio e fala assim, o que você quer? E você fica assim, meu Deus, o que eu quero? E muitas vezes a gente quer bens materiais, mas sim, tá tudo certo, a gente pode ter bens materiais, né? Não tem nada de errado com isso, pelo contrário, quanto mais a gente tiver, mais a gente vai ser feliz, vai poder ajudar um próximo, né? Então tem tantas coisas que a gente pode fazer, então aproveitar, né? Me veio outra coisa aqui agora, que a beleza, né? Eu falo da nossa beleza em essência, quem nós somos, que cada um tem a sua beleza. Não importa, né? Hoje a gente tem os padrões de beleza que a sociedade quer nos impor, que às vezes você precisa fazer um procedimento para isso ou para aquilo, ou enfim. Mas a gente não precisa seguir padrões. A gente pode fazer diferente. Concordam aqui comigo? Sim ou não? Marca aí um coraçãozinho, dá um joinha. Se sim, a gente não precisa ter os padrões. Cada um é único. Cada um tem a sua beleza. E você evidenciar a sua beleza, o que você tem de melhor, enaltecer o que você tem de melhor. E a gente não precisa seguir esses padrões que querem que a gente segue desde a beleza, desde a sociedade, né? A gente pode fazer diferente. E o belo faz parte disso tudo. Que bom, concordo, aprendo muito com você. Obrigada, gratidão. E a beleza faz parte de nós. Esses dias, eu confesso que agora eu tô ouvindo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, né? E que nem eu falei no começo, muitas vezes eu fui ensinada diferente. E o problema é que não é só isso. A gente ainda carrega gerações, até 7 gerações em nosso DNA.
Então tem coisas que nós sentimos que vem lá dos nossos bisavós, tataravós, né? Pessoas, imagina se a gente carrega 7 gerações, então vem junto isso no nosso DNA. Então tem coisas que a gente acaba às vezes vivendo, circunstâncias, o sentido que vem lá da nossa ancestralidade. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui que a gente em essência, todo mundo é bonito. O belo não é gostoso de ver? A natureza não é gostoso de ver? Então por que às vezes a gente quer se enfeiar para se encaixar em algum lugar? Ou a gente quer se escravizar, né, e não ser a filha do Criador? Por quê? Por que disso tudo? Então, o que eu queria passar aqui para vocês, né, é que a profissão não define quem nós somos. E que também tudo que você precisa está dentro de você, nunca está fora de você. A gente foi ensinado que era para buscar fora, né? Mas tudo que você precisa tá aqui dentro. E eu quero encerrar essa live fazendo 3 perguntas para vocês. A primeira: quem você é? Quem você é? Pega depois e escreve ali no caderninho quem você é. Segunda: você está acordado ou está dormindo? E eu não falo de acordado ou dormindo, né? Que você tá, quando você vai dormir, literalmente deitar numa cama, né? E dormir. Mas eu falo se você está acordado ou dormindo para sua vida. Você tá aproveitando a vida ou tá deixando a vida passar? E a última: como está a sua energia? Como que você se sente sendo quem você é hoje? Você tá feliz como você vive hoje? Como você se relaciona hoje? O emprego que você tá hoje? Na profissão que você tá hoje? Então, pensa sobre isso, reflita. E eu quero fazer essa semana aqui, toda amanhã, 7 horas da manhã, uma live, né? Cada dia um assunto novo. Então, se você gostou, convida mais gente para participar nos outros dias. Eu apareci hoje aqui de supetão, não avisei ninguém, né? E gratidão por quem tá aqui participando, né, dessa live. E eu quero deixar então essas 3 reflexões para vocês pensarem, tá? Quem você é? Você tá acordado ou você tá dormindo? E qual é a sua energia? Se faça essas perguntas e tente respondê-las. Se você não souber, tá tudo bem, tá? Mas é um início para um novo passo. E essa mensagem que eu queria chegar aqui e passar para vocês, eu confesso que eu tinha escrito uma coisa e vai indo e foi outras coisas que eu passei aqui, né? Mas eu espero que de alguma forma eu tenha tocado você aí do outro lado e que tenha sentido tudo que eu falei aqui, certo? E amanhã, novamente às 7 horas, te vejo aqui. Show? Beijos e uma excelente segunda-feira para você.